Agora, Uhum. Caio, por que o autor, lá, vamos ser conservador, ok? Lá, Moisés, depois seus discípulos, as gerações que vieram, por que eles decidiram enquadrar em 7 dias? Por que isso acontece em Gênesis 1? Essa divisão, sendo que 7 dias assim, para nós modernos é difícil, porque se o sol foi criado no quarto, o que é dia antes disso, né? Então, assim, por que ele faz isso? 7 dias é um elemento litúrgico muito importante. A gente tem isso, não é um aspecto exclusivo do Antigo Israel. Você tem, tanto na experiência religiosa do Império Neobabilônico, então, por exemplo, né, o famoso documento Enuma Elish, que era lido no primeiro dia do ano, ele fazia parte de uma liturgia que tomava um tempo de 7 dias, ou a consagração, né, de templos em alguns lugares do Antigo Oriente Próximo demoravam ou eram feitos durante 7 dias. Então, a consagração do tabernáculo em Levítico é feito num período de 7 dias, a consagração do templo é feita num período de 7 dias. E o que a gente vê, então, na criação é um processo litúrgico, ou um movimento litúrgico, e isso entra uma questão muito importante do significado que o texto dá para a própria criação. O significado que o texto quer dar nesse processo de 7 dias é que a criação é um tipo de templo, ou seja, um lugar de habitação da divindade, um lugar de habitação de Deus. A criação ela é feita com esse propósito de Deus se fazer presente, de Deus fazer morada, ou Deus fazer a sua habitação na criação, e por isso esse processo de 7 dias é importante, que é um processo litúrgico que culmina com a inauguração da habitação de Deus na criação. Caraca, muito bom, cara. Então a criação não é para o homem, a criação é para Deus. É para tornar o lugar possível para Deus. É para criar um lugar onde os dois possam se encontrar. E não só o ser humano e Deus, mas um lugar onde Deus pode se encontrar com a criação como um todo. Então Deus cria um ambiente para que ele possa se encontrar com aqueles elementos que criou, obviamente, de uma forma mais especial, a humanidade. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, o Shabá. Então, essa também narrativa da criação, encaixando no dia da semana, dando ênfase que o dia do Senhor, para povos que estão gerações sem descansar, sem adorar, sem entender o que é o processo litúrgico do Deus verdadeiro, ele também se faz muito forte. Então, os 7 dias, talvez o mais importante é o sétimo, que não foi criado nada, mas que toda a criação está mostrando, está tudo apontando para esse 7º dia. Exatamente, o 7º dia, e depois eu vou tentar chegar aí na questão do Êxodo e o que a gente tem ali nos 10 mandamentos e na questão da libertação, mas o 7º dia, cara, é muito interessante. Você tem pelo menos 2 elementos interessantes: o que Deus faz no 7º dia. Deus faz, ele descansa, ele santifica e ele abençoa. São essas as 3 ações de Deus no 7º dia. E essas 3 ações, elas estão revelando o que é o 7º dia. A segunda coisa, antes de eu esquecer, é que o 7º dia não tem a fórmula conclusiva. Foram-se a noite, o dia, o 7º dia. O 7º dia não tem fim. Então, esse é um elemento bem importante. Então, o que Deus faz no 7º dia? Importante que o 7º dia tem sol, mas não tem tempo definido. E o dia 1 não tem sol e tem tempo definido. Para confundir a nossa cabeça, para a gente perceber que o texto ele não obedece muitas das nossas categorias, então é por aí. Mas o fato de Deus descansar, o fato de Deus santificar e o fato de Deus abençoar o 7º dia é esse elemento que é muito esquisito, porque Deus, na verdade, deveria descansar na criação, num espaço. Deus deveria santificar um espaço, que é o templo ou o santuário, e Deus deveria abençoar a partir de um espaço. Mas Deus faz isso no tempo, cara. Isso é muito maluco, não é normal, tá? Só que por quê? Deus faz isso porque o tempo, muito diferente do espaço, ele não é limitado. É como se Deus estivesse falando,
eu vou habitar, né? Descansar no sétimo dia tem a ver com habitar, tem a ver com reinar. Deus está, na verdade, descansando num trono. Então Deus desculpa, mas é a partir do sétimo dia que existe um elemento novo no reinado de Deus. E é nesse sétimo dia que ele encontra o seu ponto de habitação, e é nesse sétimo dia que ele revela o que é a sua bênção. E a sua bênção tem a ver com todo esse processo criativo, todo esse processo litúrgico que culmina com variedade de vidas, ou essa biodiversidade, que culmina com Deus oferecendo um grande presente para toda essa vida, que é recursos de sustento, né? Deus, ele não só cria todas as coisas, no sexto dia, no final, depois de ter criado a humanidade, ele fala, e aí, o que vocês vão comer? Eu dou para vocês, e ele oferece lá os recursos necessários para sustentar a vida. Então, o descanso de Deus, ou seja, a sua habitação, seu reinado e a sua bênção no tempo, é uma forma de eliminar qualquer limite espacial para a ação de Deus, para o seu reinado, para a sua habitação, e mostrar que a sua bênção é muito concreta, ela não é abstrata, ela tem a ver com todo o processo da criação, que culmina com vida e sustento de vida. E a gente deveria pensar muito nisso, porque nós estamos vivendo, de acordo com Gênesis 1, no sétimo dia. E aí entra toda essa questão do êxodo. A experiência do descanso no sábado, no Shabat, é a experiência, pelo menos em algum momento, de como a vida foi planejada por Deus. Eu falei no curso de Levítico, e Gênesis tem muito disso, é uma visão microscópica. Existe uma experiência microscópica no sentido, microcósmica, né? É um pequeno elemento a partir do qual você tem que interpretar a realidade como um todo, e o sábado é isso. O sábado é a gente buscar experimentar o que é o reinado de Deus, a santificação de Deus e a bênção de Deus. E ela não é muito espiritual como a gente gosta de imaginar, ela é muito concreta, tem a ver com vida, ela tem a ver com ordem, ela tem a ver com sustento, ela tem a ver com generosidade, ela tem a ver com hospitalidade, porque Deus nos recebe como um anfitrião na casa dele, oferece um banquete, que é a comida. Então todas essas coisas estão lá, e tudo isso acontecendo num período de tempo, cara. Isso é muito legal.